Olá, tudo bom? Eu sou a professora Verônica. Ninguém me conhece de jeito nenhum, certo? Eu estou aqui fazendo vídeo a pedido do coordenador Daniel, né, Daniel? Para apresentar o projeto de leitura interdisciplinar. E eu vou tentar ser o mais breve possível, tá certo? Para que o vídeo não se torne tão longo, tão extenso e cansativo, ok? Então vamos lá. O que é um projeto interdisciplinar? O que é interdisciplinaridade? É uma conversa entre as disciplinas sobre determinados conteúdos. É onde eu trabalho o português, exemplo. Onde eu trabalho o português e a matemática. Onde eu posso trabalhar o português com a geografia. Uma vez eu fui até dar uma aula de geografia de história para a Gerliane. E lá estava o quê? Uma tirinha tratando de uma temática política. Na verdade, todos os componentes curriculares eles estão entrelaçados. Ou seja, acontecendo o processo de interdisciplinaridade, tá certo? Então, o que é que acontece? Na orientação que eu recebi da secretaria da minha formadora, que é quem pediu esse projeto, ela quer que toda a escola, tanto que foi escolhida apenas 2 pessoas de cada escola, uma do Fundamental 1, anos iniciais, e uma do Fundamental 2, anos finais. No caso, eu fiquei como Fundamental 2 da Escola Oswaldo Cruz, certo? Então, vou aqui explicar de uma forma bem resumida, né? Explicar como isso vai acontecer. Esse projeto tem como objetivo fazer com que o aluno não veja apenas o professor de português como a responsabilidade pela leitura dele. O que é que a secretaria, a pessoa que está exercendo a formação, que está solicitando o projeto deseja? Que todos os componentes curriculares sejam responsáveis pelo ato de leitura do aluno, né? Como assim, Verônica? Como vai acontecer esse projeto interdisciplinar? Vai ser assim, exemplo. Nós da língua portuguesa, eu, a tia Kika, certo? A Francisca, nós já sabemos a nossa metodologia de trabalhar. Por quê? Porque a nossa parte será com livros literários, certo? Então, nós iremos solicitar os nossos alunos das turmas que nós ficaremos responsáveis, que cada professor vai ficar responsável por uma turma, tá certo? Eu vou ficar por uma, o Serginho, o Otávio, a Gerliane, a tia Kika, a tia Bruna, todos nós vamos ficar responsáveis por uma sala. Claro que uma vai ficar com 2 pessoas, porque são 4 turmas no Fundamental 2, certo? Então vai acabar que um ajudando o outro. E depois nós podemos ver essa distribuição logo quando iniciar as aulas, quando tiver o retorno das aulas, tá bom? Quando acontecer. Pronto, então vamos lá. Primeiro passo vai ser dividido cada professor por turma, tá certo? Vai ficar responsável pela leitura de uma turma, de acordo com o componente curricular que você leciona, certo? E responsável pelas apresentações, registros de foto, de vídeo, para a culminância do projeto. Esse projeto também terá um dia de culminância. Eu escolhi ser não mensalmente, porque haja trabalho, viu? Eu escolhi que fosse de 2 em 2 meses, para facilitar. Mas a primeira apresentação, a primeira ação nossa será realizada já no início das aulas. Nós vamos pegar ali o mês de agosto e já iniciar esse ato de leitura, tá certo? Não fiquem assustados que não é nada tão grande, tão grandioso, de maneira alguma. E quando for no final de agosto para o início de setembro, nós já iremos fazer o primeiro dia de culminância. Que quem vai fechar essa culminância, esse dia, vai ser o núcleo gestor,
tá certo? Que é um dia onde todas as salas do sexto, sétimo, oitavo e nono ano irão escolher aquela manhã ou aquela tarde para realizar as apresentações, cada um no seu turno, tá certo? Entendido? Pronto. E como é que vai acontecer, Verônica, essa leitura interdisciplinar? Porque no português nós pedimos aos alunos que eles escolham livros literários ali na biblioteca e façam a leitura e façam um resumo desse livro. Só que eles não querem que apenas o aluno faça uma leitura, faça um resumo e vá ler lá na frente. Eles querem esse resumo de forma criativa. Na língua portuguesa, e assim, não apenas na língua portuguesa, mas em todos os componentes, essas apresentações serão realizadas de forma criativa, tá certo? Depois eu vou até fechar o que cada turma vai ficar, tá bom? Então, como é que vai acontecer? Na língua portuguesa, nós escolhemos os livros paradidáticos e literários e eles fazem a leitura desse livro. Como é que eu vou fazer com a apresentação desses alunos? Eu e vocês, nós iremos usar gêneros textuais. Os meninos, meninos de forma geral, meninos e meninas, né? Porque o português é machista, viu, gente? Por causa de um menino, se tiver 29 meninos e um menino, misericórdia, são os meninos. Eu não aceito isso. Então, vamos lá. Os alunos, de forma geral, eles irão apresentar como é que eu posso dizer? Os livros, resumo dos livros. De que forma? Só lendo? Não. Eles têm sugestões para apresentar segundo as habilidades que eles já apresentam. Tem aluno que é ótimo em fazer dramatização? Apresenta o livro em forma de dramatização. Não, professora, eu sou mais de criar um poema, uma poesia. Então, ele apresenta ali o resumo do livro na estrutura textual, poema ou poesia, rimando tudo como manda o figurino. Não, professor, eu gosto de uma dramatização com fantoche. Não, professor, eu li um livro que fala sobre o campo, as coisas do interior. Eu quero fazer uma literatura de cordel. Pode. Não, professor, eu amo fazer, como é que eu posso dizer? Não, as minhas habilidades é mais para apresentar em forma de paródia. O aluno apresenta em forma de paródia, tá certo? Não, professora, a minha é usando as mídias sociais. Arroche, meu filho, apresente também, não tem problema. Segundo, você como professor vai orientar o seu aluno, que é segundo as habilidades que ele tem. É aquilo que ele já faz de melhor. Não, eu quero tocar uma embolada. Arrocha, apresenta esse negócio, esse resumo em forma de embolada. Manda a criatividade de cada um. Só que você vai ter que organizar, sentar e perguntar cada um para não deixar o trabalho solto. Como é que ele vai fazer? Meu filho, fulaninho, Raimundinho, você vai fazer em forma de quê? Né? Até porque nós temos que ter registros, tá certo? Aí, professora Verônica, como é que acontece essa questão? Né? Eu não sou da língua portuguesa, como é que eu vou apresentar isso? Calminha, muita calma nesta hora. Vamos lá, né? Eu sei que tem gente que está escutando que já está dizendo assim, mais um projeto. Pois é, mas não é culpa minha. O projeto tá aqui, só um instantinho. Achei. Vamos lá, né? Nós sabemos que temos vários tipos de leitura, independentemente do componente curricular. Aí nós temos aqui as leituras voltadas para a língua portuguesa, matemática, história e geografia, ciências e educação física, tá bom? A leitura crítica e literária é voltada para o português. Eu vou colocar esse projeto lá no grupo para que vocês possam fazer uma leitura e entender ele melhor, tá bom? Para que não fique somente na minha verbalização. A leitura científica e informativa, científica já diz, própria da área da ciência. A leitura informativa, própria da área de história e geografia.
a digital e visual da matemática. E professora Verônica, como isto vai acontecer? Vamos lá. Exemplo, qual é a minha sugestão? Você que trabalha com a geografia e com a história, certo, Geirliane? Você pode, para evitar muito trabalho, porque você já tem muitos projetos, você inserir num deles. Trabalhar a história do... Você não já trabalha a história do município? Pronto. Faz esses meninos, isso é só uma sugestão, ok? Para poder dar a minha explicação. Você já é um projeto seu, para você não se sobrecarregar, você pega esses meninos e fazem eles realizar leituras a respeito do município, que tem até um livro na escola, e pedir que eles apresentem de forma criativa. Ano passado eu até pedi, alguns apresentaram em forma de caricatura, outros de dramatização, outros de poema, outros de cordel, outros de embolada. Aí você manda aí, divide as equipes e pede para cada um apresentar, tá certo? Isso é uma sugestão. Ah, não, eu vou querer trabalhar mais com a geografia. Você pode pedir eles para fazer uma pesquisa sobre a área geográfica, né, do nosso área geográfica territorial do nosso município, né, que é mais interessante, ou como surgiu Canaã, né, quem foram os primeiros povos, quem foram, como foi quem construiu a igreja, a primeira igreja, né, que é a católica, como foi construída, quem foi que construiu as primeiras escolas, né, como foi que ela foi evoluindo com o tempo. Tudo isso é história, certo? Ou até mesmo você perguntar como surgiu, né, a localidade do Panã, que é próprio da escola. Isso são apenas sugestões. Eu não estou ditando aqui a forma que vocês vão trabalhar, tudo bem? Só são sugestões. Ah, não, eu quero trabalhar na geografia. Trabalhe na geografia da sua localidade. Ou você que manda. Ou então você apresenta outra sugestão, certo, Geirliane? Isso aqui são sugestões, mas você diz, não, eu vou trabalhar de outra forma, fique à vontade. O importante é que esses meninos possam ler, apresentar o que leram de forma criativa, tá certo? Aí você fica à vontade para criar suas formas e até para adaptar os seus projetos para gerar menos trabalho, entendido? Na área de ciências, eu tenho aqui duas sugestões para evitar. Eu estou pensando muito em vocês na questão porque vocês já têm projetos, né? Para que evite o menos trabalho possível, para que vocês possam adaptar isso ao cotidiano, à aula cotidiana de vocês, à rotina. O que é que eu sugestionaria? Isso são apenas sugestões, não imposição de trabalho, porque quem sou eu? Eu tô aqui apenas apresentando o projeto, tudo bem, gente? E tentando de alguma forma facilitar a vida de vocês. Exemplo, os meninos, o Serginho e o Otávio, que trabalham com ciência. Você pode pegar ali aquelas temáticas de ciência do mês de agosto, dividir em equipes, pedir para que eles pesquisem, leiam mais a respeito, porque nós sabemos que os livros que nós recebemos é o resumo do resumo. Certo? Então você pode pedir que eles pesquisem e mostrem a fonte da pesquisa. E eles venham apresentar essa temática, onde foi dividida por equipes, apresentar essa temática de forma criativa, como já foi apresentada no interior, como eu já sugestionei no componente de português, certo? No componente anterior. Em forma de dramatização, em forma de uma aula expositiva. Você pode também fazer experimentos científicos, pedir esses meninos para apresentar, que também é uma forma de leitura, entendido? E na matemática, Verônica, como é que eu trabalho isso? Na área da matemática, outra coisa, na área da ciência. Nós sabemos que hoje a ciência ela evoluiu bastante, certo? Nós sabemos hoje que tem muitos robôs ocupando o trabalho de seres humanos. Você pode fazer o quê? Não, Verônica. Eu posso levantar uma temática sobre a tecnologia, o avanço da ciência e da tecnologia. E eu fazer um podcast.
vai dar menos trabalho para vocês. Fazer um podcast onde você vai chamar pessoas que é responsável por essa área da ciência, pode ser até o Jobson, né? Da área da ciência, da área da tecnologia, que ele já trabalha as duas coisas. Chamar o Cleciano, né? E você pedir que os alunos, ou você mesmo, professor, elaborar essas perguntas voltada para a evolução da ciência e da tecnologia, os seus benefícios e malefícios, e apresentar isso no mês, no final do mês de agosto ou no início de setembro, entendeu? Isso eu tô pensando para tentar enxugar o máximo possível para vocês, porque eu sei que vocês já têm muito trabalho assim como eu, assim como a tia Kika, né? Na matemática, Verônica, como é que eu vou trabalhar isso? Me diz, pelo amor de Deus. Verônica, prontinho, já na matemática, vocês irão trabalhar com os tipos de linguagens. Só um instantinho. Linguagem digital e linguagem visual. Como é isso, Verônica? Vocês podem até casar aqui as apresentações. Por quê? Porque você pode, na linguagem digital, qual é o propósito, certo? Fazer o uso adequado e consciente da tecnologia. Você pode pedir o seu aluno, isso aqui são só sugestões porque eu não sou muito inteirada na matemática, certo? Você pode pedir o seu aluno fazer ali uma interdisciplinaridade entre história e matemática, para ele descobrir as histórias dos primeiros matemáticos, a função da matemática no dia a dia, os primeiros cálculos foram criados, com quais objetivos, né? Também, e permitir que esses alunos, com o estudo dessa história sobre os matemáticos, os objetivos pelos quais foram criados cálculos matemáticos, ou você pode também pedir o seu aluno para escolher um livro voltado para esta área da matemática, ele fazer o resumo desse livro de forma criativa e usar as redes sociais para fazer essas apresentações, certo? Você também pode pedir ao seu aluno para criar uma entrevista com alguém, ou o próprio podcast pode trabalhar, também inserir essa temática, né, junto com o avanço das novas tecnologias e da ciência, né, que também entra isso aqui, a parte digital, você pode ali interagir com o podcast. E também a questão de você pedir o seu aluno para ler um livro, né, como já foi aqui citado anteriormente, e ele apresentar de forma bem criativa, como uma forma de propaganda, ou então tipo um trailer do filme, né? Eu acho que é esse o nome, de apresentação do livro que ele vai ler. E você vai ficar ansioso, calminha, já que eu vou terminar. E no próximo vídeo você vai ver a conclusão da história, né? Então pode usar a tecnologia para apresentações dos livros. E também na parte aqui de linguagem visual, entra todos os tipos de imagem que a matemática trabalha. A questão da leitura, porque tudo é sobre diversos tipos de leitura, ok? A leitura de imagens, né? Vocês trabalham muito com a questão de figuras geométricas e tem tantas outras coisas aí que é mais com vocês, ok? E também a leitura de gráficos, certo? Você ensinar ao seu aluno como é que ele faz esses tipos de leitura. Isso vai facilitar até nas provas externas, certo? E para que ele possa fazer um vídeo, usando as redes sociais, de apresentação como ele faz a leitura e interpretação de imagens matemáticas, tá certo? Já na matemática, ela é uma apresentação mais simples, mais enxuta, né? As exatas. Pois é, meus amores, lindinhos, colegas de trabalho, eu termino aqui a apresentação desse projeto, certo? Conto com a participação de todos, né? Até porque é um projeto que da secretaria e pede a colaboração de tô gaguejando que eu fico nervosa, viu? De todos os envolvidos na comunidade escolar, né?
Então, assim, eu desejo para vocês umas férias felizes, abençoadas, com muita paz, muita diversão, muito passeio. E assim, um beijo, ó, bem grandão, como diz os alunos, no coração. Tchauzinho!